Olá, olá, tudo bem? Desde já agradeço pela atenção, pelo seu tempo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe aí seu comentário, assim como o seu joinha. Neste vídeo, a temática é a escola de Frankfurt e o pensamento ali inicial do Adorno, né, sobre a dialética do esclarecimento. Então é importante inicialmente pontuar o que é a Escola de Frankfurt, que também é conhecida como Instituto de Pesquisa Social e foi um instituto, né, de pensamento social e filosófico, né, associado à Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então ela teve origem na década de 1920 e teve um impacto significativo nas ciências sociais e na teoria crítica, principalmente no que diz a teoria crítica. E muitas pessoas associam de forma às vezes muito rasa e simplista que a escola de Frankfurt é unicamente de pensadores de teoria neomarxista ou neomarxiana. Mas no fundo isso não é uma verdade, porque a teoria crítica ela não é pautada unicamente na visão marxiana, neomarxista do mundo. Então a teoria crítica, né, os pensadores, por assim chamados frankfurtianos, estavam interessados em analisar e criticar as estruturas sociais que perpetuam a desigualdade e a opressão. E falar sobre desigualdade e opressão não é um vocábulo e não são palavras unicamente do universo socialista, levando em consideração que os primeiros pensamentos sociais desenvolvidos na Europa, eles não têm uma ligação com nenhum ideal comunista. As próprias teorias sociais desenvolvidas na Inglaterra, assim como na França e até mesmo na Alemanha, têm o intuito de analisar o que está acontecendo, né, de certo modo, de errado na Europa. Depois vem a teoria socialista, né, do universo soviético, do universo comunista. Mas o foco aqui é ver que existe uma preocupação com as estruturas sociais. Também o Instituto ele é muito assim caracterizado por ser interdisciplinar, né? Eles eram provenientes de diversas disciplinas, né, como a sociologia, a filosofia, a psicologia, a ciência política, e essa abordagem interdisciplinar permitiu uma análise mais abrangente dos fenômenos sociais, o que é também um conceito muito forte é a teoria da dialética, né, que buscavam compreender as contradições internas que impulsionam a mudança social. E depois nós vamos ver a indústria cultural. A crítica, né, da teoria crítica do Instituto, né, de Frankfurt não tem como finalidade a destruição, né? A crítica, até mesmo se analisarmos dentro do criticismo proposto por Kant, na questão da análise da razão pura, né, evidentemente encontrar os conceitos fundamentais que levam à distorção da própria realidade. Evidentemente, né, dar evidência aos conceitos, os conceitos que movimentam a linguagem, os conceitos que determinam a ideologia, e uma vez identificados, buscando explorá-los para mostrar às pessoas, ou a partir dessa busca, né, desmistificar e, de certo modo, assim, corrigir os próprios conceitos. Tanto que dentro da teoria crítica, isso posteriormente
né, do desenvolvimento da Escola de Frankfurt, existe a desconstrução da linguagem, né, que é um conceito principalmente associado ao filósofo francês Jacques Derrida, que ele desenvolveu uma abordagem crítica no campo da filosofia da teoria literária. Então, a desconstrução não é uma técnica específica, mas sim uma maneira de analisar e questionar as estruturas de significado subjacentes à linguagem, e destacando as ambiguidades, as contradições e as dualidades que existem nos textos e na linguagem em geral. Então, pode ser que a realidade ela esteja composta, nos componentes da realidade são elementos linguísticos e de ideias. E ele até, se nós formos analisar o que a nossa realidade é composta aí, né, de uma subversão de oposições binárias. O que seria isso? Que muitos sistemas de pensamento e linguagem dependem de oposições binárias, como bem e mal, presença, ausência, masculino, feminino, e a desconstrução visa subverter essas oposições, revelando como elas são interdependentes e como uma não pode ser entendida sem a outra. Então, uma proposta de desconstruir a linguagem não é destruir, mas sim buscar elementos significativos que tragam uma linguagem mais próxima e mais evidente para as pessoas. Então temos aqui um exemplo, né, de uma crítica da escola de Frankfurt, né? Olha lá, a televisão, né? Coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos? Aí vem a pergunta, e o que nós somos? E exatamente nessa perspectiva do consumo, né? Tudo se tornou consumo. É preciso consumir o tempo todo. As informações são para o consumo. Além dos produtos, as ideias também são para o consumo. E de muitas vezes, independente se essas ideias são verdadeiras, ou muitas das ideias ou dos discursos são falaciosos, ou seja, uma aparência verdadeira, mas as suas premissas e até mesmo a sua conclusão é falsa. E se é falso, traz um caráter, né, que desconfigura a realidade. Então, a escola de Frankfurt, como eu já mencionei, no início é uma preocupação, né, do contexto social e cultural, ainda mais uma sociedade industrial avançada. Então, nós temos o início, né, da Revolução Industrial, teve ali seus impactos imediatos, né, as grandes mudanças sociais e materiais, mas isso, séculos depois, vamos colocar 180 anos depois, já trouxe seus primeiros impactos, 200 anos depois, trouxe os impactos sociais e ideológicos, a forma de organizar a sociedade. Então, tem aí, por essência, a dialética do esclarecimento, que nós vamos ver com o Theodor Adorno, e a crítica à ideia de que a razão libertaria a humanidade. O próprio iluminismo libertou do misticismo, mas acorrentou a razão. Nós ficamos presos a uma razão tecnológica, a uma razão industrial. Ficamos também presos aos produtos, à própria realidade. Muitas vezes achamos que não, mas acabamos nos tornando viciados em certas práticas, em certos costumes. Depois ele acaba sendo difícil sair disso. E os estudos dessa escola filosófica procuram detectar quais são os mecanismos de dominação em que se opõem ao modelo capitalista. E se opor ao modelo capitalista, necessariamente eles não estão propondo um modelo comunista nem socialista. Eles estão apontando que o modelo capitalista, alguns deles vão dizer que precisa ser reformulado. Pois se é assim na sociedade que vivemos, que diz que promove a democracia, a igualdade, a fraternidade, mas basta olharmos para as distorções, né, do mundo em que nós vivemos. A questão da crítica, né, do modelo funcionalista, você vale o quanto você produz. E esse pensamento, principalmente ali a partir da década, né, de 20, que é pós Primeira Guerra Continental, Guerra Mundial, ou desse período,
a necessidade dos países europeus de um expansionismo, né, na manutenção da própria dinâmica do capitalismo, que já é uma evolução do colonialismo. Então, você vale o quanto você produz. E essa mentalidade se expande, continua a se expandir até a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma escola neo-marxista ou neo-marxiana, pois continua numa análise de críticas ao sistema industrial, ao sistema capitalista, que sugere a libertação do ser humano da técnica. Mas qual técnica? Essa técnica que diz que é o ultimato, né, da evolução do ser humano, mas a mesma não consegue dar soluções a todas as problemáticas do mundo. Então não é uma técnica perfeita. E surge esse ideal que seria perfeita, porque é advindo do iluminismo, tendo a razão do ser humano como centro de todas as coisas, mas a razão humana não é capaz de explicar todas as coisas e resolver todos os problemas. A robotização da vida, né, rotina e estresse. Basta nós pegarmos. Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que trata exatamente dessa dimensão. Está procurando o livro aqui, né? Essa Sociedade do Cansaço, onde vários, até mesmo problemas psicológicos, principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial, que se intensifica, né, a produção, há uma nova, de certo modo, uma nova revolução industrial, né, se expande o capital. Para se expandir o capital é preciso expandir a produção, né, e robotizar a vida. Hoje nós temos, né, os apetrechos tecnológicos, né, os celulares, os próprios computadores, mas de modo preferencial, né, o celular, que consegue captar a atenção das pessoas, deixando as pessoas numa lógica de vício. E tem várias pesquisas sobre isso, né? A crítica não é do celular em si, porque o celular ele é benéfico para muitas coisas, mas a questão do uso. A rotina se torna altamente estressante e a decadência cultural, né? A quebra do universo das expectativas culturais conhecidas. É como se a visão europeia de razão fosse a senhora do mundo, né? A senhora de todas as coisas, mas basta olhar para as dimensões sociais, né, de várias regiões do mundo e ver as problemáticas que surgem ali e precisam de solução. Bom, então, nessa lógica da escola de Frankfurt, aí na perspectiva da indústria cultural, as necessidades humanas se tornam produtos e não direito à garantia de sobrevivência. Então, se produz unicamente para o bem-estar do sistema. Vamos pegar um exemplo. Temos aqui alguns produtos. Não estou dizendo que está errado, né, a produção desses produtos. Ali, aquele líquido preto, conhecido, um líquido preto gaseificado que bilhões de pessoas adoram, idolatram, né, e consomem de forma muito consistente. Ele é essencial e necessário para a vida do ser humano? Não, não é. Então, não é nem natural e nem necessário. Agora, ok, mas tem muitas pessoas que estão empregadas na produção, né, desse refrigerante. E se deixar de produzir, muitas pessoas vão ficar desempregadas. Vamos pegar um outro exemplo. Então, é uma questão paradoxal. Você resolve uma questão, às vezes, de saúde, mas entra na outra lógica, né, do esfriamento da produção. Vamos pegar assim, o carro, né? Muito bom ter um carro, um veículo, né? Quanto mais potente, sofisticado, melhor. É muito bom para o PIB, para o crescimento econômico, né? Manter esse ritmo de produção. Mas vamos pensar, né, que às vezes você mora na cidade, você mora perto, né, do seu trabalho, e se você mora perto do seu trabalho,
né? Dentro de uma cidade, né, se for segura, você consegue caminhando e caminhar saudável, logo você não está contribuindo também com a poluição do ambiente, então seria muito bom, né? Você ganha em qualidade de vida, em questão de estresse. Mas consumir ter o carro, ele melhora o PIB economicamente. Mas ter o carro polui. Então a lógica, né, da indústria, os produtos não é um direito de garantia de sobrevivência, simplesmente produz por produzir, uma lógica de estoque. Veja a quantidade de produtos e alimentos que são desperdiçados. Aí você fala, mas aí é uma problemática do sistema de produção. Exatamente, a crítica é essa. É um sistema robusto de produção, cria-se um estoque que vocês acham que tudo que está no supermercado é consumido? Já tem data de validade, né? Tanto que na pandemia teve uma legislação temporária que alguns alimentos, mesmo ali fora do período de validade, poderiam ser doados, né? Mas aí tinha os tipos de alimento, porque era um momento de crise profundo, né? Mas a fome já é um momento de crise profundo. Então é preciso rever essa lógica de produção. Mas eu tenho que produzir unicamente para lucrar. Não importa a garantia de sobrevivência. E assim são vários produtos. Simplesmente existem. Veja uma lógica, né? Um produto ele tem que ter uma embalagem super sofisticada, descolada esteticamente para o marketing. Depois, o que é feito com essa embalagem? Você pega essa embalagem, onde muitas das vezes as pessoas nem colocam para reciclagem, simplesmente colocam no lixo comum, aí dificulta, né, o aspecto de reciclagem. E muitas vezes essas embalagens, elas contribuem unicamente para a maior extração de recursos naturais. Então não temos um sentido nisso. O que é a finalidade disso? Unicamente uma estética de produção, de chamar atenção para o produto, enfim, né? Não é uma questão necessária, é simplesmente estética. Então isso seria a indústria cultural. Então, né, dentro dessa indústria cultural, o que nós temos? Revistas, programas de rádio, filmes, músicas, são produzidas pela indústria cultural, né, como os demais produtos fabricados em série, né, automóveis, e como consequência ocorre a serialização e padronização da cultura. Né, é uma produção de dominação. A cultura, ela é um termo, um conceito bom, mas a cultura você não consegue produzir ela em série numa indústria, mas de certo modo é imposto um sistema, uma forma de pensar, né, uma forma de enxergar o mundo, e aquele é o padrão, né? Não se pode sair dele. E essa produção de dominação ela é alienante, porque muitas vezes nós não estamos criticando, né, o sistema de produção, porque também aí entra na questão, né, se crítica, você vai fazer uma crítica ao sistema, e qual que é a proposta, qual que é a solução? Existe a possibilidade de tecnologias paralelas que de fato consigam não ser tão nocivas ao sistema, né, ao meio ambiente? Tanto que hoje, né, nas últimas décadas, né, tem se falado muito sobre a questão da sustentabilidade, né, o movimento ecológico, né, a partir da década de 70, né, e hoje atenuante exatamente pensando na perspectiva do meio ambiente, né, o ritmo de consumo. Será que o planeta de fato aguenta esse ritmo de consumo? Ou falar sobre isso, levantar algo que não existe, é uma preocupação excessiva ou paranoica. Então temos aí, né, os contrastes. O maior prédio do mundo, né, gasta-se bilhões em construir monumentos de ostentação, enquanto, né, existem lugares mais pobres do mundo. Né? Aí surge um discurso relativista, no sentido de falar, cada lugar com seu problema. Não, mas para construir, né, algo assim, hoje em dia, ainda mais por uma economia globalizada, né, você tem que importar vários recursos naturais de outros países. Então, não é simplesmente, né, você
acumula nessa grande quantidade de matéria e o restante que se vire. E existe aí, né, as regiões periféricas do mundo, né, onde elas são responsáveis para a exportação dessa matéria e, de certo modo, sustentar, aí, por dizer, colocar aqui entre aspas, as capitais do mundo. Então, e essa parte que seria da indústria cultural. Então, novamente, o que seria essa indústria cultural? Um sistema de produção maciço, né, que essa massificação da cultura, né, como música, filmes e programas de televisão, que servia só para reforçar ideologias dominantes e alienar as pessoas. Isso a moda, a própria música. Hoje já existe um termo, né, dentro da, da música, né, de alguns estudiosos, que vão falar sobre a pornofonia. Né? O que seria a pornofonia? É a quantidade de músicas com elementos, né, de uma linguagem depreciativa, uma linguagem sexualizada, que não diz nada a respeito da sexualidade, não ajuda o ser humano a descobrir ou entender melhor sobre a sua sexualidade, simplesmente fica utilizando termos nocivos e agressivos, coloca uma melodia, uma batida legal e todo mundo rebolando, batendo palma e gritando e vibrando sobre isso. Não tem, no final das contas, não tem nenhuma finalidade reflexiva. Então vamos lá para o Theodor Adorno. Attention, Axiom shoppers. Try blue. It's the new red. Então, pontos importantes da dialética do esclarecimento. Quais são os pontos de crítica? Existe aí uma questão de uma racionalidade instrumental, e o que é argumentado nessa dialética do esclarecimento, que inicialmente concebida como uma força emancipatória, se transformou em uma forma de controle e dominação. Então, a racionalidade instrumental trata a natureza, a sociedade e até mesmo os seres humanos como meios para atingir fins específicos. Então, a dialética do esclarecimento é para esclarecer e emancipar. A dominação da natureza e do ser humano. Então, a instrumentalização da razão leva a uma visão utilitária, né, da natureza e da sociedade, resultando em um mundo onde os indivíduos são tratados como recursos a serem explorados. Dentro daquela lógica da indústria cultural, não está preocupado com os direitos, com a sobrevivência, e sim no sistema de produção, até mesmo de exploração. A questão do mito e esclarecimento, nós podemos aqui até colocar dentro da lógica platônica, né? O universo né, das sombras, né, da caverna, é exatamente esse lugar onde as pessoas são dominadas, e sair da caverna, né, buscar esse esclarecimento, essa luz, né, de fato, sair dos padrões míticos, né, substituindo antigos mitos por novas formas de dominação e alienação. Mas tem que se emancipar de tudo. Vocês viram no vídeo anterior a esse comentário, né, que fala que tem tio azul, é o novo vermelho, que muitas vezes as pessoas mudam de formas de comportamento, até mesmo a forma de consumo, sem saber o porquê. Né? Simplesmente porque tem todo o marketing, toda uma indústria dizendo para você que tem que ser assim. Né? E muitas vezes você nem conscientiza o porquê que tem que ser assim. Então, nos comentários aí do Theodor Adorno, né, na indústria cultural é importante adaptar-se àquilo que propicia vantagem aos mais potentes interesses. Quais são os mais potentes interesses? Que a sociedade, o status quo, né, quem está com a vantagem das coisas, continue com a vantagem das coisas. Ou, se eles não permanecerem com a vantagem, que seja difícil, né, reduzir essa vantagem. E aí surge a massificação da cultura, que se dá através de um artifício totalitário, servindo a interesses econômicos. Né? Muitas vezes é o próprio sucateamento da saúde, a própria desqualificação da educação, tem uma finalidade. Né? Tem uma finalidade. A maioria acaba aceitando o mundo como ele é, pois o mundo é preparado para ser aceito.
e não simplesmente para ser questionado. Então, essa dialética do esclarecimento é uma proposta de resistência. E para alguns, a palavra resistência dá a entender, né, como revolucionário de esquerda, né? Mas ser resistente, que tem a ver, o pessoal fala muito de ser resiliente. Adaptação, né? Tem os tipos de resiliência. Deve ser simplesmente adaptar, aceitar as coisas como são e não questionar, as coisas vão permanecer da forma que elas estão. A indústria cultural proporciona ao ser humano necessidades, fazendo que ele compre aquilo que não precise, com dinheiro que ele não tem, fazendo ele consumir incessantemente. O exemplo, aqui não é uma crítica se está certo ou errado, apenas um exemplo. Você vai no supermercado, como que é o piso ali do supermercado? É um chão mais liso. O carrinho, até pela roda do carrinho, que de certo modo também, o carrinho estando pesado, fica fácil você continuar empurrando o carrinho sem ter aquela sensação de peso. E o que acaba acontecendo? Se você vai no supermercado com X de dinheiro, você consegue limitar sua compra. Agora vai lá com cartão de crédito, você compra com dinheiro que você não tem. Aí depois chega 30 dias, você vai lá, se você conseguir pagar a fatura, a fatura do cartão por completo, ótimo, mas tem pessoas que caem na armadilha, e são milhões de brasileiros que caem nessa armadilha de pagar o mínimo. Aí você paga uma vez o mínimo, né, uma fatura que era R$ 200, dali um tempo ela já está numa fatura de R$ 600. Ah, mas está certo, a pessoa tem ciência que ela está fazendo isso, mas é uma armadilha. E aí o campo técnico e científico são controlados pela indústria cultural. Quanto maior o campo de consumo, maior será o controle. É preciso manter a marcha, né, de consumo, né, um ritmo incessante, frenético, né, de extração dos recursos e esse sistema produtivo. Lembre que eu falei para vocês da questão, né, do carro, lá no início? Produzir carro aumenta o PIB, mas ao mesmo tempo, paralelo a isso, aumenta a poluição. A água, né? Nós temos água, por mais que nós pagamos pela conta de água, né, nós pagamos pelo tratamento, né, dessa água, né, para que a gente consiga, para que a água consiga ser consumida, mas agora você vai lá e polui todas as fontes de água, aí você começa a ter que comprar água engarrafada, é bom para o PIB, é bom para a produção, a indústria do plástico, para produzir as garrafas PET, a tampinha, então é bom para esse sistema. Então, ter, de certo modo, paralelo a isso, essa necessidade de consumo de certos produtos. Vai chegar um momento aí, suponhamos, hipoteticamente falando, que vai ser necessário comprar oxigênio, né, em cilindros. Então, você esgota com toda o potencial natural de onde o ser humano vive e começa a vender oxigênio. Mas espera lá, você destrói toda, né, o ar, né, por assim dizer, né, não tem como destruir o ar, mas poluir, né, tá tão poluído que você não consegue mais respirar. Então, vamos vender o cilindro que a gente vai continuar lucrando. Né, é uma lógica meio perversa. E o acúmulo de informação nem sempre faz com que o indivíduo saiba separar o que é bom do que é ruim. É o que tem muito. E aí, aquela lógica do um por todos e todos por um, né? O bem-estar de cada pessoa é o resultado da soma de esforços pelo bem comum. Deveria ser assim, mas acaba sendo que é um por um e todos no seu cada um, né? Então é um por um e cada um com o seu um. Né? Todo mundo tem potencial para ser um vencedor, mas vemos aí que não é bem assim. E na lógica, né, o que gostaria dessa última, né, afirmação de Adorno, né, o consumidor não é soberano, como a indústria cultural quer fazer crer. Não é o sujeito, mas o seu objeto. Então, tudo muitas vezes é configurado para que continuemos nessa marcha e nesse ritmo de consumo e produção. Muito obrigado pela atenção.